Pô, então, cara, é, explica aí, você tava querendo. Tava entrando lá no grupo lá que a gente tem a discussão, né? Um grupo lá de discussões lá, de estudo e tal. Aí você entrou lá na questão da tragédia dos comuns, né? E essa aí é uma questão bem interessante, né? Porque muita gente aí, principalmente na esquerda, é, não sabe o que que é, muita gente ignora, né? Muita E gente nem eu acho que sabe está mais também. por aí, mais por não saber mesmo o que que é, porque por não interessar e tal. Então eu queria que você explicasse aí, por favor, o que que seria a tragédia dos comuns, qual é a sua visão sobre isso. Bom, bem resumidamente, de forma bem resumida mesmo, a tragédia dos comuns seria uma espécie de refutação, entre aspas, à ideia de coletivização de bens, por exemplo, coletivização de terras, de florestas e tudo mais. Uma forma de que, para cada coletivização dos recursos, o valor dele diminui para cada usuário. Vou ver se a definição é essa, tá próxima dessa. Cada indivíduo tentando consumir os recursos comuns, né, os recursos que são de todos, pode dizer assim, ele age tentando racionalmente, tentando consumir o máximo possível e sem consideração pelas desvantagens resultantes. E os resultados dessa forma de coletivização e da ação dos seres humanos leva a uma espécie de esgotamento desses recursos que teoricamente pertencem a todos ou pertencem à comunidade, pode-se dizer assim. Bem resumidamente é isso. Tá, mas aí você ou qualquer um do pessoal que está aí pode dizer como é que funciona, de que forma, por que que leva a esse mal utilização ou má alocação dos recursos? Qual o Bom, mecanismo, como é que funciona a lógica disso? bom, eu gosto de usar o exemplo da água, né? Vamos dizer que a gente tem uma lagoa, independentemente do tamanho, não importa muito o tamanho aqui, e a população em volta, para a população em volta, aquela é a única opção de água potável, pode-se dizer assim. Se se esse recurso não for alocado de forma em propriedade privada, se ele for alocado em propriedade pública, onde todo mundo tem um certo direito a usar aquela água como bem entender, de forma a não racionalizar esse uso, né, de forma que as pessoas vão usar de uma forma sem se preocupar com as desvantagens, esse uso racional e cada pessoa querendo maximizar os seus ganhos leva à extinção desse recurso, leva ao esgotamento dele. Primeiro, porque ele não tem propriedade privada, não tem alguém racionalizando esses recursos para aquele que gasta mais, paga mais, aquele que gasta menos, paga menos. De uma certa forma, não existe uma racionalização por um ente privado. E isso não só acontece com a água, mas acontece com, por exemplo, florestas. Tem alguns exemplos, por exemplo, de um lago na União Soviética, que eu não conheço muito bem, mas um lago da União Soviética, onde os soviéticos queriam usar esse lago para destruir água potável e secaram o lago. O lago secou em pouco tempo porque eles não sabiam alocar esses recursos de uma forma que quem gastasse mais pagasse mais e quem gastasse menos pagasse menos. Um exemplo que eu gosto de dar, um exemplo da prática, é o exemplo de onde eu moro, onde no verão você vê muitos bares, lugares públicos, pode-se dizer assim, onde isso, Mar de Aral, Rússia, isso aí. Obrigado, Matheus. E o exemplo que tem aqui, né, de que eu passo de frente para os bares e você vê um cano de água por cima das telhas, jorrando água na rua. Eu vejo gente molhando o asfalto na rua, molhando a calçada, assim, desperdiçando água de uma forma bem esquisita, sabe? E como aqui onde eu moro
a água normalmente é clandestina, acaba-se por as pessoas usarem, às vezes sem precisar, usarem de uma forma a não racionalizar apenas ao necessário e gastarem demais, o que pode comprometer a fonte dessa água, caso ela seja um pouco mais limitada do que o comum. Por exemplo, um lago, acho que no caso do Rio de Janeiro é um rio. Enfim, é isso. Tá bom. Então, assim, no caso você colocou a questão de uma forma até citou alguns exemplos de meio ambiente, né? Mas você também acredita que isso daí entraria também na alocação de recursos da economia, né? Que a pessoa tendo, por exemplo, no seu caso, se você defende a propriedade privada, não é? Sim. Aí, nesse caso da propriedade privada, você defenderia, você acreditaria que a, a pessoa, como a propriedade é dela, ela vai utilizar melhor um recurso. Aí, no caso, não seria só para a questão ambiental, mas seria também para a alocação de recursos, que é a questão que entra no problema do, do socialismo, do comunismo de orientação marxista, ou dos diversos modelos que existiram, que nós tivemos, né? Do chamado socialismo real, de que essa é uma das críticas, né? Que a pessoa, como ela não é proprietária daquele recurso, ela não iria alocar tão bem quanto uma pessoa que é proprietária, porque a pessoa que é proprietária, ela vai alocar com o máximo de interesse, ela quer que aquilo dê lucro para beneficiar ela. Enquanto a pessoa que não é dona, que está ali numa economia que não está funcionando no mercado, a pessoa não é dona, ela vai ganhar a mesma coisa que as outras, então ela não se importaria em se esforçar, certo? Para aquele recurso, para ter um maior lucro, para ter uma maior produtividade. Você concorda com isso? Sim, sim, concordo. É o caso de gastar um recurso porque ele não tem um dono, pode dizer que, bom, como todo mundo é dono, eu posso gastar ele à vontade. Mas essa pessoa, ao mesmo tempo, ela não se preocupa com os danos que isso pode ocasionar. E, imaginando várias pessoas, uma comunidade inteira, um país inteiro, usando um recurso desse, sem a mentalidade das consequências que aquilo pode causar, não só para o indivíduo, mas para a coletividade no geral, pode acabar como o exemplo do Mar de Aral, como o Matheus bem me lembrou. Um outro exemplo que você deu, né, sobre os diversos tipos de socialismo. Sim, seria uma crítica não só aos diversos tipos de socialismo ou de comunismo que já foram tentados, mas seria uma crítica à coletivização no geral, porque a gente vê na história não só socialistas, não só a esquerda tentou fazer coletivizações por aí. A gente vê vários exemplos da direita fazendo isso. A direita que se diz mais conservadora, às vezes apoia muitas ideias muito socialistas. A direita brasileira é bem assim. Então seria uma crítica no geral à coletivização. Entendeu? Sim. Então, esse aí é o ponto que eu queria chegar. Se você. Isso daí tem uma lógica e até que se dê argumentos contrários, essa lógica funciona, né? Em termos assim de lógica, ela funciona, né? Ela não tem uma contradição inerente. Em termos reais, ela também funcionou porque nós vimos aí o fracasso de várias tentativas de socialismo, né, de várias tentativas de coletivização, como você colocou, não só no socialismo, no comunismo, não só os blocos socialistas que caíram, que mostraram que tinham uma certa limitação e que acabaram, né, terminando esses sistemas, mas no geral uma espécie de coletivização também entraria aí. É claro que talvez a coisa seja um pouco mais complexa, porque quando a gente está falando em coletivização dentro do capitalismo,
não entra só, não entra propriedade também. Então, aí a tragédia dos comuns, aí, se você está interferindo na economia, está entrando na coletivização, mas dependendo do que você está fazendo, você pode estar estimulando a economia, então aí já é um pouco mais complexo. Mas para eu me ater nessa questão que você colocou, da tragédia dos comuns levarem a esse tipo de problema, que leva tanto a exaurir recursos escassos do meio ambiente, como a, a, a redução da, da competitividade geral de todas as instituições e, no caso, por exemplo, empresas públicas, né, ou instituições do socialismo, comunismo, ou do próprio sistema de social-democracia, que são formas de coletivizar também. Então, assim, esse ponto aí então, funciona tanto na lógica quanto historicamente a gente viu isso acontecer. Mas, assim, dentro da visão que eu defendo, que é do comunismo empresarial de mercado, a gente tem uma situação em que a gente coloca os administradores das empresas trabalhando numa economia de mercado. Então, assim, trabalhando no modelo de mercado, tanto o mercado de trabalho, que o cara vai ter que apresentar efetividade, né, e produtividade e ganhos reais na empresa para poder se manter no emprego dele. Então ele tem sim ali um estímulo para ele dar mais lucro, para ele melhorar, para ele estar melhorando o seu trabalho, do que no caso de uma economia, por exemplo, monopolista, socialista, como a gente teve, né? No caso, por exemplo, a União Soviética, e chegava lá, o Coreia do Norte, você tem uma empresa só para produção de sapatos, uma só para produção de carros, uma só. Então, assim, não existe uma concorrência, não existe uma necessidade de buscar melhorar, né? Não existe esse estímulo para isso. Então, assim, o comunismo empresarial de mercado, que queria passar esse tipo de situação, como é que seria nesse modelo, é diferente, porque ele justamente está tendo o estímulo que são os estímulos das empresas comuns, né, que chamam de comuns, são similares a uma empresa pública, só que assim, não similar à empresa pública brasileira atual, são similares no sentido de que elas pertencem a todos, mas a administração dela não pertence a um governo, não é um político que nomeia, ela está no mercado, ela funciona em lógica de mercado similar à empresa capitalista. Então esse é o ponto que eu queria deixar claro, assim, que às vezes as pessoas quando citam essa situação de tragédia dos comuns, elas estão fazendo uma crítica muitas vezes a esse modelo socialista de uma economia planejada, onde são empresas que são feitas, só uma empresa é feita para. E todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, que é diferente também como no empresarial de mercado, né, cara? Né, que um vai ganhar a mesma coisa. De acordo com a sua produtividade, você vai ganhar de forma diferente, você vai estar inserido na economia de mercado, como uma empresa capitalista. Só que com todos os benefícios que a gente tem no livro lá, a gente prevê no livro. E é isso aí que eu queria deixar aí para essa questão.